Nós temos então alguém ali na corda bamba tentando se equilibrar, né? No positivo e no negativo. E embaixo a gente tem um velhinho, que é o mestre ali, o pai ali, meditando. Né? Numa postura onde não há depressão nem ansiedade. Passando rapidamente, para que a gente crie então uma linguagem comum. O que é consciência? Consciência é um fenômeno. A consciência se refere ao fenômeno de se experimentar o conhecimento imediato de alguns conteúdos psíquicos com relação ou em contato com o ego que pertence ao centro da consciência. É tudo aquilo de que se está ciente, se sabe, se está inteirado. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam ou vocês anotem e perguntem no final da exposição. Tem um rodapé lá embaixo que fala sobre complexos. Não há diferença, a princípio, não há diferença de princípio algum entre uma personalidade fragmentária e um complexo. São aspectos parciais da psique dissociados. O complexo, por ser dotado de tensão ou energia própria, tem a tendência de formar, também por conta própria, uma pequena personalidade. Comporta-se, enfim, como uma personalidade parcial. Esse ficou pequenininho, os outros são maiores. Inconsciente. Antagônico à consciência está o inconsciente, que representa todo o conteúdo psíquico do qual não se tem consciência. É tudo aquilo, conteúdo ou processo que se desconhece em si mesmo. O inconsciente representa a maior parte do indivíduo. O inconsciente não é um simples depositário, mas exerce influências, contém enorme energia e possui um dinamismo próprio. Pode ajudar na adaptação de forma criativa, não apenas fornecendo os padrões humanos, mas pode apontar novas respostas, disponibilizar energia, fascínio, colaborando com a formação dos símbolos. E aí tem uma imagem clássica que Freud usava muito, de um iceberg. A parte superior seria a consciência e a parte submersa seria o inconsciente. Numa visão junguiana, o mar seria o inconsciente coletivo, a parte submersa e o inconsciente pessoal. Está dando para entender? Está muito chato? Inconsciente pessoal. Inconsciente pessoal se refere à parte do inconsciente que pertence exclusivamente ao indivíduo. É constituído das experiências vividas por um indivíduo e não pertence à sua consciência. O inconsciente pessoal contém material reconhecível, de origem definidamente pessoal. São aquisições do indivíduo ou produtos de processos instintivos que completam, inteiram a personalidade. Ainda os conteúdos esquecidos ou reprimidos, mais os dados criativos. Tais conteúdos se aglutinam em torno de complexos. Assim, podemos dizer que o inconsciente pessoal é constituído por incontáveis complexos, mais ou menos estruturados, com mais ou menos energia. O inconsciente coletivo se refere ao que é herdado, resultado de inúmeras repetições vividas por nossos ancestrais, que constituem aquilo que nos caracteriza enquanto espécie humana. Os arquétipos representam os padrões de estruturas compostos pelas experiências básicas universais. Assim, os arquétipos são as formas da espécie de ver o mundo e vivê-lo. Tudo bem? Tudo. Só mais um pouquinho. Sombra. Outra definição é a equiparação do inconsciente pessoal com a sombra.
A sombra representa, por um lado, tudo aquilo que não gostaríamos de ser. Por outro lado, é na sombra que também guardamos ricos potenciais, pois ao nos identificarmos e vivermos o lado, o trazemos à luz da consciência, reprimimos pelo menos um outro lado na sombra. A cada escolha, o ego deixa de viver muitas outras possibilidades que também se incorporam à sombra. Desta forma, a sombra guarda muitos potenciais que podem ser conscientizados, nos fornecendo novos recursos. Em geral, a sombra tem qualidades e características, tanto negativas como positivas, e que são partes naturais da personalidade. Mas o ego, por algum motivo, ou falhou em assimilar essas qualidades, ou as reprimiu de forma cabal. Outras vezes, a sombra tem forças positivas espetaculares, que o ego não quer assumir, porque pode significar responsabilidades demais ou uma alteração perturbadora da nossa limitada autoimagem. Mas quando o ego toma uma posição unilateral, polariza um lado, em que se discrimina e se identifica, guardando no mínimo o lado oposto, que também se polariza na sombra, seguindo o princípio da compensação. Como a maioria das pessoas se identifica mais com as características que as tornam sociáveis, aceitáveis, a sombra em geral é desajeitada, inferior e às vezes um tanto maléfica ou socialmente desadaptada. Tudo bem? Tudo. Deu para entender? Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Então vamos continuar. Ansiedade. Definição. Isso não é um cigarro, tá? Isso é a ponta do lápis. Eu achei interessante que passa bem essa ideia. Um certo desespero. No Ruais, para quem não sabe, é um dicionário aceito na comunidade científica, nós temos a seguinte definição: grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, desejo veemente e impaciente, falta de tranquilidade, receio, estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso, diante do qual o indivíduo se julga indefeso. Que características teriam, então, a ansiedade? Preocupação, pressão interna, cobranças internas, inquietação, pressa, tempo. Muitos planejamentos, uma visão pessimista, ideias de não dar conta, insegurança, sentimento básico na ansiedade, temor, importância, valorização excessiva, distúrbios do sono, do peso e outros, sofrimento, isso não é divertido. Situacional, é um momento diante de situações de perigo iminente, diante de uma, por exemplo, diante de uma porta ouvimos um urso, olhamos pela fechadura e constatamos a iminência do enfrentamento. Sentimos medo e a ansiedade aumenta muito, podendo chegar ao pânico. A diferença dos estados psicológicos é que o urso, a porta, a fechadura, estão dentro da própria pessoa e ela não consegue dar conta disso. E o crônico, que é a ansiedade ao longo do tempo. Dentro da ansiedade nós temos os transtornos de ansiedade que chegam de uma crise de ansiedade ao pânico. Temos a obsessão, a compulsão, que são rituais obsessivos que ajudam no controle da ansiedade. Porque os rituais nos emprestam uma estrutura para os conteúdos que a pessoa não consegue lidar num nível mais próximo à consciência. Tudo bem?